que aconteceria se os vídeos da Bruxa de Blair nunca tivessem sido encontrados? E se por trás daquelas gravações houvesse algo mais sombrio e perturbador que nunca chegou aos olhos do público? Algo que ficou escondido por anos esperando para ser revelado. Essas imagens não são como as que você viu. O que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a Bruxa de Blair. E mais importante, vai te fazer questionar o que realmente aconteceu com os cineastas desaparecidos. Em 1999, o mundo ficou chocado com o desaparecimento de 3 cineastas. Heather, Mike e Josh estavam filmando um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair, uma história que já assombrava a pequena cidade de Burkittsville, Maryland, por décadas. Mas ao invés de uma história comum, o que esses jovens encontraram na floresta foi algo muito mais sombrio e impossível de explicar. Após dias de busca, o que restou foram apenas as gravações, um conjunto de imagens perturbadoras e a sensação de que algo havia realmente acontecido, mas ninguém sabia a verdade. As imagens deixadas para trás mostraram apenas a superfície de um mistério muito maior, uma história que nunca foi contada em sua totalidade. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém jamais esperou, é que havia mais, muito mais do que as gravações públicas mostraram. Arquivos perdidos, esquecidos por quase 20 anos, estavam prestes a surgir. E quando finalmente foram encontrados, as imagens eram mais perturbadoras e reais do que qualquer um imaginaria. Esses arquivos, eles guardam o que não deveria ser visto, e agora os segredos mais sombrios da Bruxa de Blair estão prestes a vir à tona. Quando um grupo de jornalistas decidiu investigar esses arquivos perdidos, eles mal sabiam o que estavam prestes a encontrar. O que parecia ser um trabalho de simples investigação, logo se transformou em algo muito mais perigoso. Cada documento que desvendavam, cada gravação que assistiam, os levava mais perto de uma verdade que ninguém deveria saber. Aos poucos, as imagens começaram a revelar algo estranho, algo que não havia sido mencionado nas reportagens oficiais. Documentos misteriosos indicavam que os cineastas haviam descoberto algo na floresta, algo que poderia explicar seus desaparecimentos. Mas o mais perturbador, eles não estavam sozinhos. À medida que os jornalistas revisavam as imagens, começavam a notar algo peculiar. Naquelas gravações, sombras que se moviam nas árvores, sons que não podiam ser explicados. Cada quadro, que analisavam cada novo achado, parecia mais um chamado para um terror que ninguém poderia entender. E então, eles começaram a perceber. Estavam sendo observados. À medida que se aprofundavam nos arquivos, algo estava acontecendo. Telefonemas interrompidos, e-mails misteriosos. Mas o mais estranho de tudo era o que acontecia quando eles assistiam a essas gravações. As imagens pareciam se mover, como se algo dentro delas estivesse tentando se comunicar. Seu mistério estava crescendo, e a sensação de estar sendo caçado tomou conta deles. Mas o pior ainda estava por vir. Estavam muito perto de algo que os cineastas haviam descoberto. Algo que deveria ter permanecido enterrado. A cada dia que passava, a investigação se tornava mais incomodante, mais perturbadora. Os jornalistas, que inicialmente pensaram estar apenas desvendando um mistério, agora se viam completamente imersos em um pesadelo. Os arquivos não só estavam revelando coisas que jamais deveriam ser vistas, como também estavam começando a afetá-los de maneiras inexplicáveis. Mas o mais assustador de tudo não eram as gravações. Era o que acontecia com eles à medida que mais e mais seguiam a pista dos cineastas desaparecidos. Cada som estranho, cada visão turva nas imagens, parecia se materializar no mundo irreal.
Uma noite, enquanto assistiam a uma nova gravação, algo se moveu atrás de um dos jornalistas. Era uma sombra, mas não uma sombra comum. Ela se estendia pelo campo, se movendo com uma vida própria. Eles viram, mas não puderam acreditar. Estavam sendo perseguidos por algo ou alguém. O mais insano disso tudo, eles estavam sozinhos, mas a sensação de estarem sendo seguidos era inescapável, como se alguém ou algo estivesse observando cada movimento, esperando para atacar. Os jornalistas começaram a questionar sua própria sanidade. Seriam eles os próximos? Ou estariam apenas enlouquecendo devido ao medo? Ao longo da investigação, eles começaram a descobrir mais sobre o que realmente aconteceu com os cineastas. Não era apenas a lenda da bruxa de Blair, era muito mais. O que os cineastas descobriram era uma entidade que tinha estado esperando, enterrada nas profundezas da floresta. Algo que havia se alimentado da sua vida e que agora estava atrás deles. Eles estavam perdendo o controle. As coisas estavam saindo do planejamento. Cada momento, cada nova gravação os colocava mais perto de uma verdade insuportável. Estavam sendo consumidos por algo que eles não podiam ver, mas sentiam em cada célula do corpo. Foi naquele momento que a verdade começou a se revelar, de uma forma que ninguém imaginava. Em uma noite fria, enquanto os jornalistas vasculhavam os arquivos em busca de mais respostas, algo estranho aconteceu. Uma nova gravação foi encontrada. Uma gravação que nunca deveria ter sido assistida. Naquela gravação, algo imaginável foi registrado. Os cineastas, desesperados, estavam filmando enquanto algo acontecia na floresta. Não era apenas uma busca por respostas, mas um pedido de ajuda, e naquele momento eles fizeram algo que ninguém jamais acreditaria. Os cineastas invocaram a bruxa de Blair, mas não de uma maneira simples. Eles fizeram um pacto. Eles estavam dispostos a sacrificar tudo para salvar suas vidas, mas o que eles não sabiam é que o preço seria muito maior do que poderiam imaginar. Naquele momento, os jornalistas entenderam o que estava acontecendo. O pacto foi feito, e agora as gravações eram mais do que uma simples filmagem. Elas eram uma maldição. E o que eles haviam despertado estava mais perto do que nunca. A bruxa de Blair não estava apenas tentando caçar os cineastas. Ela os havia marcado, feito um acordo com eles. E agora, ela queria que os jornalistas pagassem o mesmo preço. Foi na noite seguinte que o pior aconteceu. O que até então era apenas uma sensação de inquietação, tornou-se uma realidade aterradora. Um dos jornalistas desapareceu sem deixar vestígios. O mais inquietante, ele havia saído sozinho para revisar as gravações e nunca mais voltou. Os outros jornalistas, agora completamente cientes do que haviam despertado, ficaram desesperados. O que começava como uma investigação se transformava em uma luta pela sobrevivência. A sensação de que algo os observava se tornava insuportável. Mas eles não podiam mais voltar atrás. A verdade estava à frente, mais próxima do que nunca. Enquanto procuravam por seu colega perdido, uma sombra apareceu à frente deles. Não era um ser humano, era uma figura encapuzada, de forma distorcida e sem rosto. Uma presença mais velha e mais poderosa do que qualquer coisa que eles tivessem enfrentado. A bruxa estava ali, à vista de todos. E quando olharam para trás, perceberam que não estavam mais sozinhos. A floresta parecia viva, como se estivesse se fechando ao redor deles. As árvores se torciam, os arbustos se moviam. Era a própria natureza os engolindo, guiados pela presença da bruxa. A bruxa estava ali, mais perto do que nunca, caçando-os,
como caçadores fazem com suas presas. O que havia começado como um trabalho de investigação jornalística agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. Estavam presos em um pesadelo da qual não podiam mais acordar. Com a última gravação perdida, os jornalistas não tinham mais tempo. O que haviam despertado os consumiria. A bruxa os estava caçando. E agora, ninguém estava seguro. Quando os registros finalmente foram encontrados, o que restou dos jornalistas foi um mistério. Não havia vestígios, nem pistas sobre o que realmente aconteceu com eles. Mas as gravações que restaram contavam uma história ainda mais perturbadora. Aquelas imagens, elas não eram apenas filmagens comuns, elas eram um aviso. Nos momentos finais da última gravação, algo estava visivelmente errado. As câmeras tremiam, as vozes estavam distorcidas e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Eles estavam sendo consumidos pela floresta e, mais especificamente, pela bruxa de Blair. Eles haviam feito um pacto e agora esse pacto estava se cobrando. O mais assustador de tudo foi o que aconteceu com o sobrevivente. Quando ele apareceu anos depois, ele trouxe consigo uma história que ninguém mais acreditou. Ele falava sobre ser perseguido pela bruxa, sobre como ela o vigiava, como ela nunca o deixava em paz. Mas no fundo, ninguém acreditava nele. Eles achavam que estava delirando, que estava apenas tentando fazer sentido do impossível. Mas ele sabia a verdade. Ele sabia que a bruxa o caçava e que o que eles haviam encontrado na floresta não era uma lenda. Era uma maldição que nunca desapareceria. E agora, o que fica? Os arquivos foram encontrados, mas a história deles nunca será totalmente revelada. O que aconteceu na floresta de Burkittsville não vai ser facilmente esquecido. E a pergunta que fica é: quem será o próximo a ser consumido pela bruxa de Blair? Se inscreve no canal e deixe seu like.